Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui no estúdio SC Working na Andradas 860, gravando entrevistas para o Porto Alegre Oficial. E o convidado de hoje trata-se de Rony Gabriel, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Boa tarde, Rony. Boa tarde, fico muito feliz de estar aqui com vocês na Porto Alegre Oficial. Bom, enfim, vamos começar então perguntando coisas sobre ti, né, Rony? Que eu acho que o pessoal também quer saber bastante. Quem é o Rony fora das redes sociais? Cara, fora das redes sociais, pergunta legal, né? Na verdade é o seguinte, eu sou pai, né? Tenho 2 filhos, uma menina de 3 anos, um menino de 2 anos, né? Sou casado, sou formado em Direito, né? Quase concluí economia, acabei não concluindo por causa da pandemia. A história do brasileiro, né? Que passou por essa pandemia assim por diante. E comecei a trabalhar muito cedo, né? Sou de Erechim, sou vereador de Erechim, hoje um dos mais votados da história do município. Comecei a trabalhar com 12 anos aí como lavador de carro, fui empacotador de supermercado, garçom, servente de pedreiro, consegui uma bolsa de estudos, né, através do Enem. Me formei em Direito e no meio da faculdade tomei gosto pela política e a partir disso a gente, fazendo vídeos, né, para a internet, rede social, a gente teve um crescimento exponencial aí nas redes sociais a ponto de alcançar hoje o top 10 de políticos mais influentes do Brasil. Em que momento tu percebeu que essa influência digital poderia virar um projeto político? Olha, eu faço vídeos há 10 anos. 10 anos que eu faço vídeos, né? E por gosto da política, de fato, porque até na faculdade de Direito eu entendia que as pessoas, de modo geral, elas não entendiam a linguagem do direito. E da mesma forma isso acontecia com a linguagem da política, né? Muitas vezes o que é tratado ali no Senado, na Câmara Federal, assim por diante, não é uma linguagem comum para o cidadão. E eu comecei a fazer vídeos, de certa forma, explicando, dando minhas posições quanto a isso. E através das redes sociais, elas permitiram que as pessoas me vissem, né? Porque se tu pegar a política antigamente, você via muito mais a mídia tradicional, né? A imprensa tradicional, a qual alavancava ou destruía a carreira de qualquer político, mas isso tem um custo, né? Tem que ter alguém por trás, de certa forma, bancando, né? E as redes sociais, elas permitem essa liberdade. E através das redes sociais, fazendo esses vídeos, no ano passado eu comecei a fazer as análises políticas, né? Mais ou menos em agosto do ano passado. E essas análises explodiram, né? Que são análises que a gente fala de todo o cenário político, jurídico, explica para as pessoas o que de fato está acontecendo por trás daquela manchete que já vem, né, pronta ali no jornal. E com essas análises que a gente teve essa explosão, né, nas redes sociais, através de vídeos até longos, né, para o Instagram ali, né, com o tal do Pega Pipoca, que eu falo porque eram vídeos longos, né, aí parecia um filme. E foi a partir disso que a gente conseguiu ter uma notoriedade e aquilo que a gente foi falando, de certa forma, começou a representar bastante as pessoas, entende? Aí os seguidores foram vindo, o engajamento foi vindo. E, claro, tiveram outras situações também, como o caso do Banco Master, a denúncia e assim por diante. Tu acredita que a internet mudou a política brasileira? Não, a internet mudou o mundo, né? E as tecnologias, conforme elas vão avançando, as formas de fazer as coisas, elas mudaram. Inclusive, estamos aqui num podcast que era algo impensável, né? Sei lá, 7 anos atrás, 10 anos atrás aqui no Brasil. Mas se tratando de política, sim, porque se a gente for pegar um panorama, a esquerda, né? Eu sou de direita, né? Eu sou de direito conservador, né? Cristão. Mas a esquerda ela ainda tinha esse viés de buscar o jovem que se destaca lá na universidade, fazendo política estudantil e assim por diante. E esse jovem chegar a ter uma ascensão na carreira política, né? Ser financiado pelos próprios movimentos, assim por diante. Agora, a direita não tinha muito, né, disso. A direita, os políticos de direita, geralmente já eram filhos de outros políticos quando a direita era considerada aquele PSDB, aquela galera que hoje é mais considerada como centrão. E vindo das redes sociais, a gente vê que o próprio Jair Bolsonaro foi um marco, né, dessa utilização de redes sociais para vencer uma presidência da República. E essa comunicação direta, ela permitiu com que qualquer cidadão comum ele pudesse pegar uma câmera, botar no seu rosto, dar sua opinião e algumas outras pessoas concordarem ou não, né? Então ela permitiu que pessoas como eu, o próprio Nicolas Ferreira, o próprio Bolsonaro, que era um deputado de baixo clero, que falam, né, conseguiu comunicar com mais gente, ela permitiu com que a democracia, de fato, a comunicação fosse mais democrática, por assim dizer, porque para você ter uma notoriedade, como eu disse, né, anteriormente, você precisava muito estar na imprensa, você precisava muito estar
né, nas mídias, nos jornais tradicionais. As redes sociais não, elas permitiram que pessoas anônimas com boas ideias pudessem se comunicar também e representar o povo. E se tratando de Brasil, qual é a tua maior preocupação hoje? Poxa, a maior preocupação no Brasil hoje, deixa eu te falar, o Brasil tem muitos gargalos, tá? A gente pode começar pela questão da segurança pública, né? Os números, eles são recordes na segurança pública atualmente. A gente vê recorde de feminicídio, recorde em homicídio, recorde de latrocínio, violência independente de gênero. É um dos grandes gargalos que é causado, né, principalmente pelo atual governo, que é o governo Lula. Além disso, a gestão financeira do Brasil, ela tem feito com que o custo de vida do brasileiro ele aumente cada vez mais, porque muitas vezes o cidadão que assiste aqui, que não entende de fato a causa e efeito, né, que acontece devido, por exemplo, à alta taxa de juros. Aí, por exemplo, o que eu tenho a ver com a taxa de juros? O que eu tenho a ver com o dólar alto? Uma alta taxa de juros tira o dinheiro de circulação. O dinheiro com menos circulação para baixar a inflação é um dinheiro que não está no bolso do povo, por exemplo, ele está em especulação financeira estrangeira. Com a alta taxa de juros, por que a taxa de juros fica alta? Porque o governo é irresponsável, porque o governo é muito grande, porque o governo gasta mais do que arrecada e assim por diante. Ou seja, o Brasil precisa do enxugamento da máquina pública, precisa de uma diminuição de impostos urgente no Brasil, porque eu acho que o nosso povo não aguenta mais pagar tantos impostos. Precisa rever fortemente, né, a questão da segurança pública, as suas prioridades de investimento, tanto nas áreas de educação como na área de infraestrutura, porque se fala tanto em soberania, por exemplo, e hoje a gente não tem um GPS próprio. As nossas pesquisas, embora temos pesquisas no Brasil, mas elas ainda são muito aquém daquilo que nós poderíamos ser, né? Quando nós vemos outros países avançando com pesquisas até espaciais, que o pessoal brinca, pô, espaciais sim, mas criam tecnologias que são usadas no agro, criam tecnologias que são usadas na medicina e assim por diante. Ou seja, o Brasil está investindo, por exemplo, em universidades, em cursos de humanas, que muitas vezes o cidadão fica lá muito tempo, mais militando politicamente do que, de fato, dando um retorno para a sociedade. A gente precisa investir mais em educação básica, porque a nossa mão de obra qualificada tem ficado aquém também. Ou seja, existem muitos gargalos hoje no Brasil, e a gente poderia falar da corrupção, né? Porque, infelizmente, no Brasil, o maior escândalo de corrupção é o próximo, né? Sempre é o próximo. Então, também o combate à corrupção que, ao meu ver, o país não aguenta mais ser tão sugado dessa forma. E o país ele está mais dividido do que nunca? Existe a polarização, mas ela é natural da democracia, tá? Se a gente for pegar os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, né, como a gente costuma dizer, lá tem os democratas e os republicanos, né? Então é natural que isso aconteça. E a divisão, ela é natural também, não só da política, né? O cidadão é Inter ou é Grêmio, né? Ou ele isso tudo depende muito do ponto de vista das pessoas. Agora, a gente não pode perder a racionalidade por isso. Esse é um ponto. A polarização, ela existe, vai continuar existindo. Tem gente que diz que não vai continuar existindo, vai diminuir. Não, ela vai continuar existindo. É óbvio que existem grupos né, que não gostam da polarização, isso é natural, mas geralmente o povo se apega mais a pautas, entende? Então, hoje a gente tem assuntos que a gente trata tanto da esfera cultural quanto da esfera econômica, como, por exemplo, hoje você vai falar em diminuição de impostos. Está mais associado à direita e à esquerda, que é um Estado maior. Quem quer um Estado menor para gastar menos é a direita, a esquerda ela quer um Estado maior com a justificativa de que vai atender mais um povo. E a gente sabe que não é assim que acontece. A gente sabe que, embora você tenha uma saúde pública gratuita, é uma dificuldade para você ter um atendimento de uma complexidade média. Né? Você sabe que, para você ter uma escola hoje de qualidade, você precisa pagar na iniciativa privada. Né? Então, vai para a pauta cultural, por exemplo, a gente tem diversas pautas, como a legalização das drogas, que a esquerda mais woke, assim por dizer, é favorável, enquanto a direita é contra de forma veemente. Ou seja, existem alguns assuntos que são muito importantes, custosos, e a gente vê que a população hoje ela sempre leva em consideração as opiniões, né, do político, que vai dividir o povo, é natural que divida. Eu estou do lado da direita, né? Eu sou contra a legalização das drogas, o aborto, eu sou contra o Estado grande, eu sou contra aumento de impostos e assim por diante, mas tem outro lado que também vai pensar de uma forma diferente, e isso tem que ser construído através do diálogo, entende? Eu costumo dizer
que dentro do diálogo e aquelas pessoas que são genuínas e acreditam em algo, né, ou por vivência, ou por estudos, ou por qualquer outro motivo, sempre pode existir diálogo. O que não pode existir são pessoas, independente de ser de direita, esquerda ou centro, que estão na política para se dar bem nas costas dos outros. Essas pessoas não podem. Ou seja, você respeita até o cara de esquerda, no meu caso, que é de direita, mas que ele realmente acredita que aquilo vá melhorar a vida das pessoas. Agora, aqueles que estão ali só para se manter no poder, ou se dar bem nas costas dos outros, esses aí não tem respeito nenhum, né? E o que falta hoje na política brasileira? Olha, falta gente capacitada, vou ser bem sincero. A gente vê, de um modo geral, isso vai desde a Câmara de Vereadores até o Presidente da República, a gente vê uma banalização da mediocridade, a banalização da corrupção, por exemplo. Hoje, tu vai conversar com o povo brasileiro, aconteceu um caso de corrupção lá. A gente se acostumou. Infelizmente, o nosso povo se acostumou com os políticos serem corruptos. E durante tanto tempo, a gente ouviu falar naqueles jargões de que política é coisa de vagabundo, né? Política é coisa de pilantra, política é coisa... E por um bom tempo, essas pessoas tomaram esses espaços que não eram espaços, que eram espaços que deveriam estar sendo ocupados por pessoas que de fato têm capacidade de fazer, né, o dinheiro público ser bem gerido, a comunidade crescer. Ou seja, o que falta na política de modo geral hoje é que as pessoas boas se posicionem e tomem esses espaços novamente. Né? As pessoas que de fato elas têm um dom, até uma vocação, por assim dizer, de fazer aquilo, de administrar, né, num cargo executivo, ou de legislar, de falar, de defender suas teses num cargo legislativo, que elas de fato tomem esses espaços, né, que trabalhem tecnicamente no serviço público. Então, hoje a política ela precisa de uma moralização de fato, ela precisa de um grau de representatividade do povo de bem maior e que as pessoas de bem elas tomem esses espaços. Muitos te comparam ao Nicolas Ferreira, né, por ser um fenômeno digital. Tu concorda com essa comparação e te considera um fenômeno digital? Cara, que pergunta. O Nicolas, ele é uma inspiração para muitos jovens, né, a nível de Brasil hoje. E muitos desses jovens, eles estão entrando na política com uma vontade de fazer a diferença de fato, né? A gente é parecido no sentido de que ambos são de lar cristão, filhos de pastores, formados em direito, começamos a fazer a política dentro da universidade, por exemplo. Mas o Nicolas está lá em Belo Horizonte, né, que é uma capital, e eu inicio em Erechim, que é o interior do estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem um estilo diferente de fazer política, né? Ele tem uma combatividade muito grande quando se trata dessas pautas culturais, as quais eu concordo com ele em basicamente tudo quando se trata de pauta cultural, mas não é o meu foco. Não, o meu foco é mais as pautas estruturais, eu gosto mais de falar sobre projetos de fato, eu gosto mais de apresentar projetos e aprovar projetos e assim por diante. E o trabalho de todos ele é extremamente importante, né? Se você for nas minhas redes sociais, você vai ver análises políticas de fato do cenário político, no sentido de abrir os olhos das pessoas, a qual atinge gente de direita, centro-direita, mais difícil de esquerda, mas são jovens, são idosos, são homens, são mulheres, assim por diante. Né? E o Nicolas hoje consegue atingir o Brasil inteiro com uma comunicação muito clara, uma comunicação que atinge todas as pessoas de modo geral. Mas a gente tem um estilo um pouquinho diferente assim, né? Eu não sei se é porque eu sou um pouco mais velho, não é muito, é 2 anos mais velho, ou por criação, mas ele tem um estilo mais jovial, assim, por assim dizer. Eu tenho um estilo um pouco diferente. Hoje em dia, quem domina a comunicação digital já sai na frente na política? Não, hoje em dia quem não domina a comunicação digital e não tem uma mídia própria para falar, das duas uma. Ou está se elegendo só através de emendas, para mim essas emendas parlamentares são uma compra de votos velada, né? Embora elas existam, e se um dia eu chegar a ser deputado, vou tentar destinar para os melhores projetos possíveis, né? Não em troca de votos. Ou está comprando a imprensa, né? Das duas umas, porque tem que comunicar de alguma forma. Então o que é? O político que hoje está nas redes sociais, ele acaba se tornando alguém que tem, como é que eu posso dizer, uma necessidade menor de ceder, né, para essa questão de emendas, para essa questão de dever favores ou buscar favores que os outros estão devendo para você, ou assim, essa questão da imprensa tradicional. Então, hoje um político que não está na rede social, aquele político que você não vê o trabalho dele de fato sendo realmente comunicado, geralmente é porque faz um trabalho diferente
que as pessoas não veem tanto e por algum motivo acabam votando. E eu já dei os dois motivos bem prováveis aí que esse pessoal consegue tantos votos. E tu acha que os políticos tradicionais ainda não sabem lidar com a internet? Não, eu acho que eles odeiam. Eles odeiam a gente que lidar com a internet porque, veja bem, imagina só você. Vamos supor, o cidadão lá é um deputado federal. O cara lá tem 7 mandatos. Aí do nada surge um vereador lá de Erechim com 2 milhões de seguidores, 100 milhões de visualizações e o pessoal começa a falar que esse cara me representa. Você acha que esse cara, mesmo sendo do mesmo espectro político que o meu, vai gostar de mim? Você acha que ele vai querer um cara, entende, crescendo dessa forma? Então, até quando você fala em regulamentação das redes sociais, no quesito de política, tem muita gente até do espectro de direita que defende, mas não fala isso publicamente, pelo simples fato de que vai ser ele, né? O pessoal virtualmente vai dizer, não, peraí, esse cara está defendendo a minha censura. E é feio, né? É só porque é feio mesmo, porque se eles pudessem, eles calavam, né? É um político igual eu, né? É um problema, né? O próprio Nicolas, que vocês citaram aí, e tantos outros, a gente é um problema para o sistema político exatamente por depender menos e cada vez menos, né, muitas vezes do próprio partido, muitas vezes de estar em cabresto de apadrinhamento e assim por diante. Existe algum risco da política virar só cortes virais e engajamento? É exatamente por isso que eu não faço, né? Os meus vídeos, eles são longos, né? Eu vou na contramão da internet, né? A internet sempre diz, faça vídeos curtos e tal, que é aquele negócio que o pessoal fica passando para cima. Não, os meus vídeos, eles são longos e extremamente explicativos, ou seja, eu sou a prova viva de que a política não é só corte na internet, né? A política, ela não pode ser só a lacração. Se você for observar, olha, eu vou te falar, hoje, dos jovens políticos do Brasil, eu devo ser um dos poucos que não fica indo na rua entrevistar as pessoas, sabe? Aquelas entrevistas que fazem, que dá um monte de like e engajamento, porque eu não acho que isso resolve nada. Entende? Eu sou um dos poucos que não fica buscando fazer algum tipo de encrenca com algum petista, alguém de outro espectro político. Não, busco fazer análise e trazer informações que, de fato, agreguem na vida das pessoas de uma forma que façam com que elas pensem. E nos meus vídeos eu sempre falo, as informações estão aqui, agora você tira a conclusão que você quiser. Mas é isso, isso e isso. Entende? Então, assim, até por isso que eu digo que eu tenho um estilo até um pouco diferente, né? Que eu realmente não acredito que like por like resolva. Acho que o povo brasileiro está cansado de política que grita, sabe? O povo está cansado de política que grita, 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 e você não vê uma atividade legislativa que de fato melhore a vida das pessoas, né? E muitas vezes quando o cara pode até gritar e não há um problema nisso, mas muitas vezes quando você não consegue de fato fazer com que aquela voz reverberada de fato melhore a vida das pessoas de alguma forma, ou pelo menos seja uma voz de indignação das pessoas, mas que realmente traga resultados, as pessoas vão cansando, sabe? O cidadão brasileiro, ele vai cansando porque ele não vê um resultado. Então, eu gosto mais do resultado, sabe? Eu gosto mais de mostrar, tem esses caminhos aqui, a gente precisa seguir um desses caminhos aqui, ali e ali estão errados, aqui estão no meio termo, aqui está certo, mas se a gente articular, a gente vai conseguir mais ou menos ali. E eu sou o cara que explica o que está por trás da coisa, entendeu? Então, acho que é até por isso que tem um sucesso nas redes sociais, porque as pessoas cansaram muito, sabe, desse conteúdo pastelão, só de corte, só de um querendo dar um dedo na cara do outro. Porque tu pode dizer que eu odeio o PT, mas explica o porquê. Porque eles defendem isso, eu defendo isso. A maioria hoje não sabe fazer isso. Se botar num debate para debater as pautas que de fato são importantes para o Brasil, isso eu posso dizer, escala 6x1, que está em debate agora, a questão, a anistia, que já foi debatida, outras pautas, a própria segurança pública, alguns temas sensíveis, os quais eu citei aqui, a maioria não sabe debater. Sabe dizer, não, aqui eu sou desse lado aqui e é isso. Então, não é muito meu estilo. Tratando da tua campanha, qual vai ser ou quais vão ser as tuas bandeiras e também o que vai diferenciar a tua campanha dos outros pré-candidatos? Para a campanha, né? Para não me dar problema. Na verdade, o que acontece? Geralmente, quando vem um pré-candidato novo, assim, alguém que está adentrando a política, você faz promessas, né? O meu caso ele é diferente, porque o meu discurso rende frutos, e já renderam muitos frutos a nível de Brasil. Um exemplo foi a denúncia do caso Banco Master, que rendeu a prisão do Daniel Alvorcaro e tantas outras figuras, né, da política brasileira, e está rendendo até hoje, quando eu recuso os 2 milhões
né? Junto todo o material, faço ato notarial, entrego para a Polícia Federal, faço uma denúncia, né? Naquela questão dos influenciadores. Ou seja, a primeira coisa, eu não vou prometer que eu vou acabar com a corrupção no Brasil, porque isso é impossível, mas posso dizer que eu vou lutar muito contra isso, assim como eu já faço como vereador. Entende? Se o vereador de Erechim consegue dar esse resultado todo, por que deputado não faz? Por que senador não faz? Ou seja, não faço, tá com o rabo preso dali a pouco, ou porque fulano envolvido é amigo, assim por diante. Ou seja, não, o vereador de Erechim conseguiu fazer. As pessoas falam tanto, pô, não tenho o que fazer. Tá aí, tem que fazer. É óbvio que, diante de tudo isso, a gente tem alguns projetos que eu não posso falar tão abertamente nesse período, né? Mais voltados à saúde, que eu vou apresentar muitos projetos, a questão principalmente de um investimento que eu entendo que, se aprovado um projeto de lei que eu estou pensando aí, a gente vai conseguir rever a tabela SUS, né? Melhorar muito a qualidade de atendimento de saúde, estou falando a nível de Brasil, né? Que é um marco que eu estou planejando, escrevendo, e as minhas pautas elas serão sempre defendidas. Entende? No sentido de que, primeira coisa, o Rio Grande do Sul tem que voltar a ser protagonista do Brasil. Quando eu era criança, o estado do Rio Grande do Sul, a educação era vista como um grande exemplo, um dos grandes exemplos do Brasil. Hoje a gente está em 25º de 27. Né? A gente está vendo os meus jovens, uma boa parte dos meus amigos, que seriam as mãos de obra qualificada, muitos do ensino médio, outros da universidade, que foram para Santa Catarina buscar melhor qualidade de vida ou trabalhar, e alguns para fora do país. Né? E eu não quero ver os meus filhos saindo do país. Hoje, se ficar na iniciativa privada, eu tenho condições melhores do que um salário de um deputado federal, alguma coisa nesse sentido. Mas eu realmente acredito no que eu estou fazendo. Por isso, né, inclusive, até quando a gente trata da denúncia, minha vida ficou em risco, né, por causa disso, por causa dessas denúncias, mas se alguém não fizer, se alguém não buscar, se alguém não querer de fato que esse país mude, vai continuar do jeito que está. Mesmo que seja sozinho no primeiro momento, tenho certeza que em algum momento o povo abraça e dá para mudar esse país. E não vai ser a curto prazo. Não tem super-herói, quero deixar isso muito claro. Não tem super-herói, honestidade é obrigação, né? Mas coragem é virtude, coragem é uma virtude que, graças a Deus, Deus me deu. Agora, não tem super-herói e não vai mudar tudo na próxima eleição, gente. A verdade é essa, gente. Vai demorar anos, né, para a gente conseguir resolver os problemas desse Brasil, talvez uma geração inteira. E o povo tem que parar de ser egoísta, querer tudo para imediatamente. Né? Pense nos nossos filhos. Pense em entregar um país melhor do que a gente recebeu. E é essa filosofia que eu levo aí para a minha vida, para a política. E como tu pretendes representar o Estado do Rio Grande do Sul na Câmara Federal? Primeiro ponto, o Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que de todos os estados da federação, quando eu falo eu acho, eu tenho certeza, né? Porque a gente fala eu acho para não deixar os outros chateadinhos. A gente tem a cultura mais forte. E a cultura do nosso povo é uma cultura que desbravou. Você vai para o Mato Grosso do Sul, hoje você vai para Piauí, você vai ver gaúcho, você vai encontrar gaúcho no Brasil inteiro, que é um povo desbravador, é um povo que impacta diretamente, né, na questão do Brasil. E hoje a gente produz aí, cada R$100 produzidos, só 19 volta para o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que lutar por uma mudança do Pacto Federativo, que é algo difícil de fazer, mas a gente tem que mudar, a gente tem que trabalhar muito firme as pautas da infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul, né? Agora com essa saída desse novo porto, que está saindo em Arroio do Sal, né? A gente tem que trabalhar a possibilidade das ferrovias, a infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente trata de rodovias, né? Rodovias boas, duplicadas, mas com pedágios baratos, não com esses valores absurdos, né? Buscando um modal que realmente se encaixe. Tem uma PEC, por exemplo, rodando lá em Brasília, que trata da limitação do IPVA em 1%. São pautas que a gente vem trabalhando que todos vão impactar o nosso Estado, fazendo com que o nosso Estado volte a ser competitivo economicamente, fazendo com que o nosso Estado volte a ser um polo educacional, no sentido de que a gente tem que acabar com essa história de aluno pode reprovar 5 vezes e mesmo assim passar de ano, porque a gente precisa de mão de obra qualificada para o futuro. E a gente não vai ter essa mão de obra qualificada se a gente ficar com aquela história de não pode ferir ele psicologicamente. Não é ferir psicologicamente, quem está apto passa, quem não está não passa e assim por diante. Né? A gente tem que voltar às nossas raízes um pouco. Aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente vai lutar muito para isso. Tu acha que os políticos novos vão ter mais força em 2026 do que os tradicionais? Olha, eu não sei. Porque o que acontece, cara? Política é igual fralda, né? Tem que trocar eles pelos mesmos motivos, né? A verdade é essa. E quando a gente fala de político novo, é muito fácil puxar a brasa pro meu assado. Eu tenho 31 anos. Né? Embora
eu esteja na política há 10 anos, com cargo eletivo é só um. Mas eu sinto, e não vejo só por mim, vejo por outros exemplos de novos políticos, em que eles entram com sangue no olho e vontade de fazer a diferença de fato. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com o tempo que está lá. Porque uma coisa que eu percebo é que os políticos, quando eles ficam muito tempo no mesmo cargo, eles ficam viciados naquilo. Tipo, então, poxa, vamos fazer isso. Ele vai, não dá, isso já foi tentado em 1900, ela vai pedrada e não deu certo. Entende? Não, porque não, os políticos novos eles já vêm com sangue no olho. Políticos geralmente que têm pautas ideológicas muito fortes, né? A população já sabe, por exemplo, que o Rony Gabriel vota sempre contra aumento de imposto, porque ele é de direita, né? Ele sabe as minhas posições, porque elas estão nas redes sociais. Quando tem muito político que não bota posição, tu não sabe o que ele vota, para onde vai, de onde veio, tu não sabe nada do cara, ele vai lá, conta uma história, larga uma emenda e reelege. Então, assim, existe uma tendência, assim, de que mais políticos venham se eleger através da comunicação direta, que são as redes sociais, da comunicação direta com o povo e tal. Então, eu espero que, no meio disso, não vai vir todo mundo sendo bom, gente boa, vai vir gente ruim também, assim como na política, mas a gente espera que o povo faça a triagem, porque aquilo que é exposto na rede social como virtude, amanhã é exposto também como um erro, né? A rede social ela serve para o bem, serve para o mal, ela serve para te alavancar e para destruir. Então, acho que sim, nós teremos uma boa leva de novos políticos, independente de idade, mas pessoas diferentes entrando na vida política. O que ainda te motiva na política? E tu acredita no futuro do Brasil? Sim, cara, o que me motiva na política é porque até comentei um pouco antes e vai nessa toada, né? Eu estou aqui, tipo, em Porto Alegre, né? A gente está viajando bastante ultimamente, tenho 2 filhos pequenos e eles ficam com a mãe. E a gente tem que entregar um país melhor para essas crianças, entende? A geração passada, eu já até comentei isso, mas de outra forma, que elas deixaram a política de lado. E não por maldade, muitos estavam trabalhando, construindo seu patrimônio, lutando pelos seus próprios filhos e a política deixa para lá. E algumas pessoas que não pensam, né, de fato na sociedade ou não nos representam, não pensam como nós, acabaram tomando conta disso e hoje a gente vê um escândalo de corrupção saindo atrás do outro e você vai ver os nomes, são os mesmos nomes lá do primeiro escândalo de corrupção, eles vão se repetindo escândalo após escândalo. Ou seja, é uma geração de políticos corruptos que tomaram conta do nosso país. Então, a tendência da gente muitas vezes é desistir. E não é a minha tendência porque é nesse país que nasceram os meus filhos, que moram os meus pais, que moram os meus irmãos, meus sobrinhos, as pessoas que eu tenho contato, são basicamente todas desse país. Então, quando eu falo que tem que ser a longo prazo, é que, de fato, vai ter que ter uma geração que vai ter que se sacrificar para entregar um país melhor para a próxima. Infelizmente, isso é cíclico. Dali a pouco a próxima, de novo, faz corpo mole, mas a gente tem que ter o desejo no coração de deixar um legado nessa vida, né? E a política é uma forma de você impactar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas. E você pode ser um conservador, você pode ser alguém de direita, que muitas vezes tem uma pecha de alguém que não se preocupa com o pobre. Não, a direita que de fato se preocupa com o pobre no sentido de dar oportunidade para ele sair daquela situação de dependência do governo. É como um pássaro numa gaiola. A esquerda quer o pássaro na gaiola cantando. Cantando seria o voto. A direita não, ele quer o pássaro fora da gaiola. Só qual que é a diferença da gaiola para fora da gaiola? Fora da gaiola o pássaro vai atrás do seu alimento. Fora da gaiola o pássaro constrói o seu próprio ninho. E dentro da gaiola não. Ele está recebendo ali uma migalha de comida e uma migalha de água, mas desde que ele cante. Que ele continue cantando, que seria o voto. Então, assim, a gente tem um pensamento diferente, dá para cuidar das pessoas e dá para cuidar do Brasil e deixar um legado para esse país. Rony, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Os estúdios do Porto Alegre Oficial e também a nossa página está à disposição, tá? Para o que tu precisar aí de pautas positivas para a cidade, para o estado e para o país. Perfeito. E eu queria te pedir agora as considerações finais. Não, eu agradeço, fico feliz em estar em Porto Alegre, na nossa capital. Nunca vim tanto para Porto Alegre como nesse ano, mas aqui que a coisa acontece. Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e aqueles que quiserem entender mais o meu trabalho, seguir o meu trabalho, é @Rony com Y, Rony Gabriel, lá no Instagram e nas demais redes sociais, tá bom? Um forte abraço para todos. Muito obrigado. Eu sou o jornalista Albano Gado. Estivemos aqui com o Rony Gabriel no estúdio SZ Working, na Andradas 860, por falar em filmagens, podcasts, entrevistas. Você que tem um projeto para fazer, qualquer um desses,
vem para SE Working, Andradas 860, a melhor qualidade para botar o teu projeto em ordem. Valeu? Forte abraço, muito obrigado pela tua audiência.